Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um beirano de verdade. Esse é o projeto, esse é o propósito ao qual o Senhor assentou na tábua do meu coração, na leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. O Senhor Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. O Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que quiseres vos será feito. O Senhor Jesus vai usar João na ilha de Patmos para dizer em capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo e Jesus está voltando. Nós encontramos inúmeros textos sagrados, mas eu gosto sempre de citar principalmente as falas do Mestre, que nos instiga, que nos ensina, que nos exorta, que nos orienta a não somente lermos, mas também a meditarmos na palavra de Deus. E é justamente por isso que eu quero fazer essa introdução do livro de Salmos. Chegamos nos Salmos. Sabemos que o total de salmos são 150 salmos e que 73 deles temos a autoria de Davi. Mas antes de começarmos a leitura, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus, o Cristo, o Salvador ungido, Nazareno, Emanuel, o Filho de Deus, aqui estamos nós, ó Pai, firmes e fortes, há 224 dias, ininterruptos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na leitura, na examinação, na meditação dos textos sagrados. Agora nós iniciamos, ó Pai, o livro dos Salmos. Que o Senhor possa, meu Pai, abrir nosso entendimento, nossa psique, que o Senhor possa trabalhar também no nosso sentimento, no nosso emocional, através dessas poesias, através desses cânticos, através desses ensinamentos, ó Pai, por esses homens inspirados pelo divino e precioso Espírito Santo, que aqui estão narrados, ó Pai, para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação, para a nossa instrução, para que possamos estar atentos, sensíveis e apercebidos à voz do divino e precioso Espírito Santo, o amigo das nossas almas, de todas as horas incertas, que não nos deixa, que não nos abandona, ô glória! Deus de perto e Deus de longe, visita o meu irmão, visita a minha irmã, fortalece ele, fortalece ela, renova ele, renova ela, aviva, reaviva, vivifica e santifica, purifica pelo poder do teu sangue, pelo poder da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, que convence o homem e a mulher da justiça, do juízo vindouro e do pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai, queremos apresentar essa leitura, essa meditação, essa examinação dos textos dos Salmos em tuas mãos. Sê conosco, ó Pai, assim como o Senhor foi nos demais livros, e que possamos crescer na graça, no conhecimento, que possamos ser edificados, alimentados espiritualmente, alimentando o nosso homem interior, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, de glória em glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o peso da glória que o Senhor tem para aqueles que creem e que aguardam a sua vinda. Nós cremos e aguardamos a sua volta. O Senhor falou que vinha e veio. O Senhor falou que morreria e morreu. O Senhor falou que ressuscitaria e ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo pela nossa vida. E o Senhor falou que voltaria, ô glória! E nós cremos, ó Pai, que o Senhor está voltando. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está voltando. E que possamos estar atentos e sensíveis, apercebidos, ó Pai, para esse grande dia, para essa grande hora. Não como servos infiéis e imprudentes, mas como servos fiéis, tementes, reverentes e obedientes ao Senhor e à Tua palavra. Por isso nos ajuda a te servir melhor, a te adorar melhor, em espírito e em verdade. Sê conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém, amém e graças a Deus. Salmo 1. O justo e os ímpios. Bem-aventurado, feliz, verdadeiramente feliz, mais do que feliz. Quem? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, e na sua lei medita, e na sua lei medita, quando? De dia e de noite, 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 aleluia, de dia e de noite.
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores nas congregações dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia! Oh glória! Apenas 6 versos. Deixa eu pontuar aqui. Salmo, embora a gente fale isso, mas aqui na leitura eu vou direcionando você. Ele não tem nem capítulo e nem versículo. São versos. Como eu falei, é como se fosse o inário do povo de Israel, do judeu. Como se fosse um inário, né, com os cânticos, cânticos de guerra, cânticos messiânicos, vários cânticos, vários. Então, tipo assim, não tem capítulo e versículo, são versos. Então, Salmo primeiro, aí verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, nesse de hoje, verso 6. Então, mais um ponto aí, você sabia? Acredito que sim. Se não sabia, está sabendo agora, está aprendendo. E se sabia, e talvez estava meio esquecido, está relembrando. Seja como for, você vê que Deus ele faz uma comparação aqui entre aquele que medita, aquele que ouve, obedece e cumpre, e aquele que não medita, não ouve, não obedece e não cumpre. Ele compara o homem que medita, que tem um prazer, além de meditar, para você ter prazer pelas coisas do Senhor, tem que ter deleite, tem que ter alegria, tem que fazer com amor. Ele diz que ele compara a uma árvore plantada junto a ribeiros. Lembrando que a árvore tem as suas raízes, que dependendo o tamanho e a espécime, né, da árvore, ela pode chegar até 5, 6 metros abaixo da terra, buscando os lençóis freáticos. Mas se estiver perto do rio, não precisa ser muito fundo assim, porque já perto do rio ali já tem água. E nós sabemos, todos nós, que a água é um fator essencial para a manutenção da vida sobre a terra dos viventes. Sem água, você não vive. Sem água, eu não vivo. Sem água, os seres viventes não vivem. Sem água, as plantas, as árvores também não vivem. Então o que ele compara? Se você tiver prazer nas coisas do Senhor, se você tiver prazer, se você meditar de dia e de noite, você fazer isso com alegria, com amor, com esmero, com afinco, você vai ser como essa árvore. Ele diz que tudo que você fizer, você vai prosperar. E no tempo certo de cada árvore, de cada espécime, vai produzir o seu fruto. Tempo da laranja, a laranjeira vai produzir laranja. Tempo do limão, o limoeiro vai produzir limão. Tempo do abacaxi, vai produzir abacaxi. Tempo do abacate, o abacateiro vai produzir o abacate. Tempo do figo, a figueira vai produzir o figo. No tempo certo, na estação própria, vai produzir, vai prosperar. Mas quando? Quando eu medito, quando eu examino, quando eu estudo. E foi por isso que eu comecei essa leitura citando Mateus 22, 29, citando João 15, 7 e Apocalipse 1, 3. E aqui ele diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que examina, aquele que medita de dia e de noite. A palavra bem-aventurado significa feliz, mais do que feliz, verdadeiramente feliz. Esse foi o Salmo primeiro. Vamos para o segundo? O reinado do ungido de Deus. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam a vaidade? Os reis da terra se levantam, e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, e o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. E tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e com alegria. Servi ao Senhor com temor e com alegria e com tremor. Beijai os vossos filhos, não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que neles confiam. Então perceba que nesses 2 primeiros salmos aqui, vem falando sobre a confiança, sobre a esperança, sobre você ter alegria, ter prazer,
tanto em meditar, como obedecer, como cumprir os preceitos, os mandamentos, as instruções, as orientações divinas, através da Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola, que é o nosso guia, que é o nosso mapa, que é o nosso GPS, Sistema Global de Posicionamento. Você precisa entender que Deus te colocou nesse local, você precisa compreender que Deus te colocou nesse cenário, porque Ele tem um algo aí na sua vida, exatamente onde Ele te colocou e através da tua vida. Precisa estar atento, sensível, perceber. Deixa eu te dar uma notícia. Na grande maioria das vezes, Deus vai nos colocar aonde nós não gostaríamos de estar naquele local. Mas é justamente aí, aonde você não gostaria, aonde você não quer, que Ele tem um algo para realizar na sua vida e através da tua vida. Desperta, fica atento, porque quando você cumprir esse propósito, quando você cumprir essa missão, o seu tempo se acaba e Deus te leva para um outro nível. Perceba, eu estou falando agora de Filipe. Estou no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Filipe está pregando em Samaria e os samaritanos estão recebendo a palavra de Deus. Muito. A Bíblia diz que é uma multidão. Os apóstolos têm que subir para lá para ajudar ele. Muita gente. E de repente Deus vem a ele e fala assim: Filipe, sai daí. Vai para a faixa de Gaza. Vai para o deserto. E ele vai. Quando ele chega na faixa de Gaza, não tem ninguém. Imagina os conflitos de Filipe. Filipe era um evangelista. Quem é evangelista, ele tem prazer em evangelizar. Ele tem prazer em falar, em instruir, em dar estudo. Ele tem prazer em fazer. Ele é o chamado, está na veia, corre nas veias do evangelista. Billy Graham, por exemplo, era um evangelista, um grande ganhador de almas. Pregou em todos os continentes, arrebatou multidões, estádios, pregou para grandes líderes. Tem o desejo, e agora está no deserto. De repente, quem vem? Uma carruagem. Lá vem o mordomo de Candace, o etíope, e lá vem ele. Tuc, 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 tuc. E aí Deus, o Espírito Santo fala para ele: corre atrás dali. Ele começa a correr e acompanhar. Quantas almas? Uma alma. Na onde? Na carruagem. Ele tem que correr atrás ainda. E ele pergunta, ele escuta o que o etíope está lendo, e ele pergunta: entendes o que lê? E aí então ele começa a perguntar, começa a fazer um debate, até que ele convida Filipe para subir na carruagem. Quando ele sobe na carruagem, ele explica, interpreta o texto de Isaías, mostra para ele, o mordomo manda parar a carruagem, para a carruagem, tem água, desce, batiza. Quando ele batiza aquele etíope de Candace, olha que mistério, ele é abruptamente arrebatado. Ele sai daquele lugar e vai para outro, aonde Deus o queria. Perceba, estava na multidão, Deus tirou da multidão, levou para o deserto uma alma, cumpriu a missão naquela alma, transmitiu a mensagem, batizou, levou a palavra, Deus tirou e levou para outro lugar. Consegue entender? É isso que Deus tem na tua vida. Então, em vez de murmurar, procura entender. Procura olhar com os olhos espirituais, não somente com os olhos carnais. Procura olhar pelos olhos da fé. Procura, Senhor, o que é que eu não estou vendo, o que é que eu não estou enxergando, que só tem algo aqui comigo ainda aqui. Quem é, aonde é, o que é. Deixa eu contar um breve testemunho. Eu estava na cidade de São José do Rio Preto, CPP, Centro de Progressão Penitenciário. Já estava cumprindo muitos anos e agora estava na reta final para voltar para casa. Já tinha saído 9 vezes já, indo e voltando. Já estava mais de 2 anos no semiaberto, mas estava cumprindo muito tempo de cadeia. E aí, eu comecei a questionar o Senhor. Deus me usava para falar para as pessoas até o dia que ir embora. Quantos dias, quantas horas, o dia da semana. E minha vida processou para estar amarrada. E aí então fui orar a Deus e Deus falou assim: ó, ainda tem uma alma que eu preciso alcançar nesse lugar. Ainda tem uma alma, e vai ser através da sua vida. Quando essa alma vier através da sua vida, o seu tempo aqui se finda. E eu comecei a procurar quem era essa alma. Meu Deus! E ali, imagine, um ambiente daquele com mais de 1.500 educandos, mais as pessoas frequentes no culto, e até com um belo de um dia, quem sabe, ele pode até ver essa leitura aí, que ele hoje é filho na fé, também foi meu aluno de teologia, o irmão André Luiz, uma bênção de Deus, eu louvo a Deus, evangelista André Luiz, homem de Deus, mas na época ele tinha um vulgo, um apelido, ele era Hulk, gostava do autolefulismo, tirou casa de detenção, passou em vários processos, e chegando lá, ele tinha montado um benefício, e nós trabalhávamos na FUNAP, era a reforma de carteiras e cadeiras escolares. Eu trabalhava na área da pintura e ele na área de montagem das mesmas. E ele montou o benefício, só que ele ainda não estava na presença de Deus. Ele gostava de fazer um halteres e outras coisas mais, que não convém citar, mas ele ainda não estava na presença do Senhor. Porém, era conhecedor da palavra de Deus. E aí, então, comecei a evangelizar. E um belo de um dia, quando ele falou que montou o benefício, o Espírito Santo falou para mim: diga a ele que ele não vai ganhar esse benefício. Imagina, olha a responsabilidade, olha o peso. Dizer para um preso que ele montou o benefício, está esperançoso que vai sair daquele lugar, e Deus coloca a palavra na minha boca para eu dizer que ele não iria ganhar aquele benefício. Mas eu, sempre como fui uma pessoa destemida e corajosa, nunca fui covarde, jamais serei, para a glória de Deus, porque Deus não nos deu espírito de covardia,
nem de temor, mas o de fortaleza, amor e moderação. Nesse espírito eu fui. Chamei ele, falei, irmão André, chamava sempre pelo nome as pessoas, chamavam pelo vulgo. Falei, eu vou falar algo aqui, você não vai gostar do que eu vou dizer, mas Deus manda eu te dizer. Ele olhou para mim, falou, pode falar, pastor. Deus manda assim te dizer, esse benefício que você montou, você não vai ganhar. E aí ele questionou, falou, não, mas a missionária falou. Falei, se Deus é na minha vida, se Deus é na minha boca, você não vai ganhar esse benefício. E quando você perder, quando você for assinar, você vai se lembrar de mim. E isso aí foi pro meu dia a dia, daquele momento ali, continuou os afazeres, passou de um tempo, ele veio até mim. E o que aconteceu? Ele perdeu o benefício, porque quando Deus fala, está falado. E ele começou a se aproximar. E uma certa feita, eu realizando uma campanha no presídio, tira minha alma da prisão. O livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 8. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Tema da campanha, tira a minha alma da prisão. Essa era a campanha, esse era o tema, Apocalipse 3, 8. E ali pregando, evangelizando para ele, levando a palavra, e aí num belo de um dia, estava ali ministrando a palavra, e aí para minha alegria, quando eu fiz o convite, essa alma era o André. Ele levantou as suas mãos, e quando ele levantou as suas mãos, o Espírito Santo falou nesse ouvido. Eu nunca mais vou esquecer dessa experiência, e nem ele. Falou assim, essa era a alma que faltava. Eu pulei de cima do púlpito, irmão, fui até ele e dei um abraço. E abracei ele com toda a minha gira, alegria por ele estar se reconciliando, que ele era conhecedor da palavra, mas principalmente que eu sabia que era aquela última alma que faltava para que eu pudesse cumprir ali meu tempo. E eu abracei ele e ele se reconciliou, e ele foi para a presença de Deus, se tornou firme na presença e está firme até o dia de hoje. Constituiu família e segue a sua vida no Evangelho. E aí o que aconteceu? Deus fez um rebuliço na minha causa processual, as portas vão se abrir, elas se escancararam, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui em liberdade há 10 anos, para a glória de Deus, falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e fogo, que Jesus transforma, que Jesus está voltando. Então, meu irmão, minha irmã, procure cumprir, procure fazer o seu chamado, a sua vocação com alegria. Você viu que no Salmo 2 ele falou assim, ó, com alegria. Versículo 11 do Salmo 2, ó, verso 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor, com alegria. Tá? Não faça cumprindo tabela, não faça por obrigação. Não, não, não. Porque 1 João capítulo 5 vai dizer que os mandamentos de Deus não são pesados, que os mandamentos de Deus não são penosos. Tá bom? E para a gente encerrar a leitura de hoje, Salmo 3, confiança na adversidade. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, é um escudo para mim e a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor, e ouviu-me Deus de seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei os milhares do povo que se esperam, que se puseram contra mim e me cercaram. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Essa foi a leitura de hoje. Iniciamos o livro de Salmos 1, 2 e 3. Fica firme, fica crente, não desanima, persevere e faça a obra de Deus com amor. Vamos voltar a escrever, os que estão participando aí? Vamos colocar assim, ó. Eu devo meditar na sua palavra. Vamos colocar isso hoje? Eu devo meditar na sua palavra. Essa é a nossa fala. Eu sou o pastor Rômulo, um beneno de verdade. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, possa e deva falar infinitamente melhor na